Olá pessoal, vamos começar aqui mais um Pode Incluir. Hoje eu estou com o psicólogo Caio César Toledo. Para mim é uma grande honra estar participando. Meu nome é Caio César Toledo, assim como já apresentado pelo Edmar. Sou psicólogo. Hoje eu estou vestindo uma camisa azul. Sou uma pessoa de pele parda. Tenho um cabelo meio dividido, tupetinho. O Edmar tá rindo aqui, mas é mais para fazer a audiodescrição, porque eu acho que é importante quando a gente está produzindo conteúdos de inclusão nesse sentido, né? E eu fiz psicologia há 11 anos, 12 anos eu sou formado. Olha, eu contava essa história há pouco tempo e era 11, Edmar, agora já é 12. Então as histórias vão mudando, né? E a psicologia ela entra na minha vida como um objeto de prática pessoal e profissional muito importante. Então é um prazer estar aqui para dividir um pouquinho com todo mundo sobre a minha atuação dentro da inclusão e dentro da psicologia. Mas por que começou a fazer psicologia? Por que você teve interesse por fazer a psicologia em si? Psicologia tem como objeto de estudo, né, o ser humano. E eu sempre me interessei muito quando eu era criança, durante a juventude. E eu sempre tive uma inquietude pessoal, né? Eu sempre sofri muito na própria inclusão educacional. Eu tinha traços e comportamentos relacionados ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, só que nunca foram diagnosticados. Então, a hiperatividade sempre foi uma recorrência, isso me colocava em determinadas situações de risco durante a infância e automaticamente me prejudicou em alguns aspectos adaptativos na escola. Então, eu sempre tive muito interesse nas pessoas, mas não sabia o porquê. E depois, quando eu comecei a fazer psicologia, eu comecei a entender que eu também estava buscando me entender por conta de toda essa diferença, vamos dizer assim, que eu me via por conta de várias questões do TDAH e até então a gente não reconhecia, não tratou, enfim, a gente sobreviveu com ele, né? Você tinha preconceito na escola quando você era estudante ainda? Eu acho que eu não sofri muito, Edmar, porque o TDAH, por mais que você seja impulsivo, por mais que você seja desatento, por mais que isso te afete de alguma forma no desempenho educacional, ainda ele não é tão mal visto como outras deficiências no ambiente educacional. Então, atuando nesse público, na educação inclusiva, a gente vê que o preconceito é algo muito permeia o ambiente educacional, permeia a sociedade, né, Edmar? Eu acho que não é nem com relação à pessoa com deficiência, mas a gente pode falar de várias outras, inclusive maiorias que são minorizadas, como pessoas negras, como mulheres, como outros públicos que acabam também sofrendo esse preconceito na sociedade. Aí você criou o Instituto Inclua, em Paraíso. Isso, na verdade a gente fundou o Instituto Inclua, né, que é uma associação sem finalidade lucrativa. A gente fundou ele em 2019. A gente teve o intuito de atuar frente a essas problemáticas que a gente enxerga enquanto sociedade para que a inclusão de fato aconteça. Lá naquele momento a gente estava tendo diversas questões com relação à educação inclusiva. Foi um momento onde São Sebastião do Paraíso fechou a escola especial, muitas crianças foram para a escola regular e ainda a gente sabe que não tem muita metodologia, muita prática da inclusão acontecendo nesses ambientes. Então foi aí que vários anos de prática, eu já tinha feito mestrado, morado em São Paulo, atuado junto à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, frente à inclusão de pessoas com deficiência em escolas. Então foi aí que eu vi a oportunidade de poder contribuir com um pouco do conhecimento que eu já tinha tido na minha carreira pessoal e profissional até ali, e a gente começou a pensar soluções para os problemas locais. E a gente entendeu que os problemas eram complexos e para solucionar seria necessário a gente criar uma solução a longo prazo. E por aí veio a constituição de uma instituição sem finalidade lucrativa, no momento onde a gente precisa criar novas práticas para que a inclusão de fato aconteça. E como ela funciona, essa entidade? Como ela funciona lá? Eu até agradeço muito, gostaria de frisar isso recentemente não, há um ano atrás a gente esteve aqui na Pai de Passos para fazer uma parceria
A gente estava fazendo um curso de capacitação de pessoas com deficiência e de familiares de pessoas com deficiência para inserção no mundo do trabalho. E um dos nossos assistidos, beneficiários por esse projeto, teve a oportunidade de fazer o estágio aqui na Rapai de Passos. Ele estava fazendo o curso de cuidador de pessoas com deficiência. E como ele era de Passos, era um curso online, então ele acabou fazendo esse estágio aqui. Quando a gente veio apresentar o projeto, a Rapai super acolheu a ideia e sempre se mostrou muito aberta. Então também por isso estou aqui muito feliz com o convite do Edmar. E o Instituto Inclua, ele atua nessas frentes, Edmar: educação, capacitação de pessoas com alguma vulnerabilidade, com alguma necessidade de serem incluídas. No início eram pessoas com deficiência, mas aos poucos a gente foi entendendo que a inclusão, ela perpassa as pessoas e não necessariamente só as pessoas com deficiência. Então a gente começou a desenvolver projetos em comunidades rurais, a gente começou a desenvolver projetos com jovens, com crianças. Então não tem um espaço físico específico. A gente tem uma sede, ela fica alocada lá na rua La Salles, 141. É próximo à Lagoinha, próximo ali a um bairro que tem a Santa Casa. Então, é um ambiente onde a gente faz avaliações psicológicas, onde a gente atende algumas famílias. Então, a gente tem alguns serviços dentro da sede, mas muitos dos nossos projetos são desenvolvidos com parceria local. Você falou em serviços. Qual é o serviço que a entidade oferta para a população acompanhar, saber? Nesse momento, a gente está com 4 programas em andamento, inclusive em reformulação, Edmar. Eu vou até frisar uma conquista que a gente teve no ano passado. Não sei se vocês já ouviram falar na rede da Gerando Falcões. É uma instituição que tem acelerado e que tem capacitado outras entidades, outras instituições. Então, a gente entrou para essa academia, para essa universidade do terceiro setor, e a gente qualificou bastante em quesito de gestão, em quesito fiscal, contábil, fortalecendo, porque os nossos projetos têm crescido, mas para crescer com parcerias fortes, a gente precisa também crescer com essa consistência, né? Então, a gente vem reformulando alguns programas recentemente e a gente está com 4. Um de educação inclusiva, para capacitação de professores, para que a inclusão de fato aconteça dentro das escolas e a gente propõe o desenvolvimento pleno do aluno e não só as portas das escolas se abram e os alunos entrem, mas que o desenvolvimento dessas crianças nem sempre são propostos, né? A gente sabe muito bem, né, Edmar? Outro é com relação à empregabilidade. Então, a gente sabe que pessoas com deficiência hoje têm um número baixo de pessoas qualificadas para inserção no mercado de trabalho. O mercado de trabalho também abre poucas portas para esse público, assim como para mulheres ainda. Você falou que tem poucas portas, mas você não acha meio que falta cursos para a pessoa com deficiência fazer também? Porque Sim. O pessoal fala muito assim, mas eu vou empregar alguém que tem deficiência, mas a pessoa não tem um curso para poder fazer, não tem uma formação. Eu concordo plenamente, Edmar. Então, muito por isso que a gente trouxe para São Sebastião do Paraíso, em parceria com a Fundação Banco do Brasil, com a Fundação Educacional Comunitária de São Sebastião do Paraíso, que é a FECOM, aquele curso para pessoas com deficiência para inserção no mercado de trabalho. Porque a gente acredita que não é só a gente falar para as empresas, vocês precisam abrir as portas. A gente precisa também capacitar as pessoas com deficiência para que eles entendam que eles são capazes de entrar nas portas abertas pelas empresas. Como você disse, quando você viu lá no episódio número 8, que eu fiz com a Ana Lúcia, sobre o mercado de trabalho também, você viu qual é a diferença que a gente tem aqui, de colocar só pessoas no mercado de trabalho, mas também no mercado mesmo, supermercado, loja que emprega deficiente. Não tem outro lugar para poder colocar pessoas com deficiência. Hoje em dia, em Passo e na região mesmo, acho que é quase isso também. Eu acho, Edmar, que a gente precisa ampliar esses espaços, com certeza. Mas eu vou te dizer um pouquinho o que eu senti com o projeto que a gente teve lá em São Sebastião do Paraíso. A gente tinha 80 vagas, tá? Para pessoas com deficiência. E eu tive que abrir vagas para região, porque eu não tive pessoas do município suficiente para suprir as vagas que eu tinha. Então, por isso que a gente tinha também uma pessoa aqui de Passos que pôde fazer esse curso. Então, uma coisa que eu senti é que as oportunidades são poucas, mas quando elas também acontecem, as pessoas parecem que estão tanto achando que não são capazes
e assumiram aquele discurso que falaram muitas vezes para ela, enquanto sociedade, que a pessoa com deficiência é incapaz, que ela não consegue, que ela isso, que ela aquilo, que ela se acomoda e que quando tem uma oportunidade, poucas pessoas acabam engajando nessa possibilidade. E a gente ficou muito feliz, Edmar. Até tem um caso que ele está morando, inclusive, aqui em Passos hoje, e eu vou até mandar um abraço para ele aqui. Ele começou o curso com a gente, um curso de capacitação. Ele era um residente do Lar Pedacinho do Céu, lá em São Sebastião do Paraíso, que é um lar de acolhimento de crianças. E ele começou a fazer o curso com a gente e ele começou a trabalhar no ABC lá de Paraíso. Ele foi registrado, ele ficou 1 ano no ABC de Paraíso, ele encontrou uma irmã que mora aqui em Passos. A irmã adotou ele e agora ele veio transferido para o ABC, está trabalhando aqui, reencontrou a família. Então eu acho que é um pouquinho o nosso papel enquanto sociedade. Não só abrir portas nas empresas, mas também mostrar para muitas pessoas com deficiência que sim, eles são capazes de entrar nessas portas, se desenvolver e ajudar no desenvolvimento da empresa. Mas você acha também assim, a questão de tecnologia, você acha que tem como ajudar também as pessoas a desenvolver também melhor assim, as coisas? Edmar, com certeza, né? Você, propriamente dito, deve precisar muito da tecnologia para a sua autonomia na vida, né? Inclusive o uso do celular, a gente precisa muito dessas acessibilidades. E a gente sabe que ainda é muito pouco os recursos que têm essas acessibilidades. Então, poucos são os sites que são acessíveis, poucos são os aplicativos que são acessíveis. Muitos bancos têm os aplicativos que às vezes você precisa utilizar e que não tem uma boa acessibilidade. Então, recentemente saiu uma pesquisa que mostra que é pouquíssimas as porcentagens de recursos tecnológicos que pessoas com baixa visão e com deficiência visual conseguem ter acesso a todos os recursos. Então, eu acho que a gente ainda precisa evoluir muito enquanto sociedade, mas uma coisa que eu acho que a gente precisa evoluir mais não é nem muito nessa questão de tecnologia, mas é muito mais na questão de atitude frente à diferença. Então, a gente tem que estar mais aberto a acolher esse diferente para que, inclusive, pessoas que desenvolvem essas tecnologias possam saber a realidade que as pessoas encontram e para que eles possam desenvolver ferramentas que dialoguem também com essas necessidades. Porque senão a gente fica achando que todo mundo sabe da nossa necessidade, que todo mundo deveria saber da nossa necessidade. E se a gente não conta, então essa oportunidade de você, o podcast, então é uma oportunidade de você contar um pouquinho para quem trabalha com tecnologia também, como que é melhorar essa acessibilidade para que mais pessoas tenham acesso a todos os recursos e toda a dignidade que a gente precisa enquanto cidadão. Então, vou dizer aqui como é que eu uso o celular para o pessoal também entender, né? Todo celular tem lá a sua parte de acessibilidade. Você vai lá na parte lá de configurações, aí você vai lá e acha lá o talkback, você ativa ela. Só que tem só um probleminha que eles fizeram, mas a gente vai ter que criar um outro programa para poder ficar um pouco melhor. Quando alguém manda foto para a gente no WhatsApp, a gente tem aqui do meu lado aqui um banner da APAI, entendeu? Aí vamos fazer alguém tira a foto desse banner aqui e manda para mim no WhatsApp. Pode ser num grupo, pode ser no particular. Ele não vai ler isso aqui, entendeu? Ele não vai ler isso aqui, vai ler só assim. Caiu o César me enviou uma foto. Não vai ler que tem sido da foto. Uhum. Não dá para isso com a gente pegar foto, manda a foto no WhatsApp com texto e fala assim, como se diz, lê aí. Uhum. Ele não vai ler por dentro da foto. Uhum. Então eu peguei esse gancho para poder uma coisa que a gente vive no dia a dia. E eu vou até falar um pouquinho, você falou do WhatsApp, eu vou para até outra rede social. A gente tem outras redes sociais também, que são redes sociais de imagens. E parece que a gente seleciona quem que vai utilizar, né? E existe dentro das redes sociais o recurso de acessibilidade de você fazer a descrição da foto. Assim como eu fiz a audiodescrição minha aqui no início da nossa fala, existe como você entrar na configuração antes de postar, você digita lá um item, eu não vou lembrar o nome certinho, mas entra em acessibilidade e você descreve o que está na sua imagem. O Facebook faz isso. O Instagram também tem como fazer isso. O Instagram eu uso pouco.
Então, entendeu por que você usa pouco? Porque poucas imagens lá têm a acessibilidade que você precisaria para você absorver o melhor do Instagram. Mas não é só isso. O Instagram ele tem umas dificuldades de operação mesmo. Não é questão só de Entendi. imagem, é questão de operação, sistema mesmo. Eu acho mais fácil fazer live no Facebook do que fazer alguma coisa assistir alguma live lá no Instagram. Entendi. Eu Mas acho mais difícil procurar live no Instagram. por isso que é importante a gente começar a dialogar sobre isso e trazer mais essa representatividade e pessoas que vivenciam essas questões para que essas pessoas que estão produzindo essas tecnologias saibam. Eu acho que o que falta muito é esse diálogo entre quem está produzindo e quem tem a necessidade e quem tem. Porque assim, quando a gente começa a pensar em números de consumidores, a gente tem um número grande de pessoas com deficiência no Brasil hoje. E quando você faz uma acessibilidade para muitos, ela acessa outros tantos. Então, vou dar um exemplo. Tem pessoas com TDAH, por exemplo, que se você transformar um livro num áudio, ele vai ter uma preferência e uma absorção muito maior e uma paciência para o aprendizado muito maior. Então, coisas que a gente pensa que isso é só para um deficiente visual. Não, isso tem outras pessoas que podem se beneficiar desses recursos. E quando a gente começa a pensar assim, a gente vai entender que a fatia de consumidor é muito grande. E eu acho que é super importante a gente começar a falar disso mais frequentemente, e eu te parabenizo a APAE por essa iniciativa. Eu acho que é isso, é o que a gente vem tentando fazer também lá nas nossas iniciativas em Paraíso, promover representatividade, trazer essa discussão para a vitrine da sociedade. Não dá para a gente ficar questionando algumas estruturas só em casa, trancado no nosso quarto, achando que as coisas vão resolver sozinha. Então, essa iniciativa da APAE é louvável, mas eu acho que enquanto sociedade a gente tem que pensar mais assim. Como que a gente pode trazer essa discussão se a gente não valorizar o que o Edmar tem de habilidade? Então, por meio das suas habilidades, a gente traz um valor social para você de novo, ao mesmo tempo que a gente traz essa discussão para a sociedade, que é extremamente importante. E uma outra coisa que eu vi muito também o pessoal fazia também. A mídia falava muito de uma das instituições aí, que eu não vou falar o nome para não criticar, entendeu? E deixava assim outras instituições de lado, nem ficava sabendo como é que estava. Outras falavam só no período do mês, por exemplo, mês de agosto, que a gente fala muito da pessoa com deficiência, aí falava da APAE, especificamente, entendeu? Aí das demais meses não falava de outras instituições, não dava abertura para mostrar como que funciona, quem é a instituição, como que funciona. Quem são as pessoas, né, Edmar? Por que ela funciona, como que ela é. Então não tinha isso na mídia local aqui. Não tinha e não tem. Então a gente criou. Como não tem? Agora tem o Pode Incluir. Não, agora tem. Ah, lá ele! Quando eu falo não tem, é na rádio convencional, não Daqui tem. a pouco tá mais importante que a rádio convencional. Você já é nacional, rapaz. Você já nasceu num outro mundo. Que isso? Enquanto o povo aqui só atinge a região, você já tá no mundão aí, ó. Só esperando pra explodir. Aguarde. Você chegar a 1.000 inscritos, pelo menos. 1.000 inscritos Então ajuda aí, já convida o povo a se inscrever. Quem não é inscrito ainda, vai, faz o merchan. Agora, aí. uma coisa que o pessoal não faz muito também, que eu falo que tem que fazer bastante, pessoal, é dar opinião, comentar nos vídeos. O pessoal comenta pouco nos vídeos, não tem comentário no vídeo. Compartilha, manda pra alguém que você acha que vai interessar no conteúdo. Ué. É nesse tipo de engajamento também que a gente vai dando mais força para uma causa super importante. Essa representatividade, a gente estava vendo recentemente aí o exemplo da própria Copa Feminina. Então a gente vê hoje, a Marta teve uma entrevista que inclusive ela ficou emocionada, chorou, e ela fala claramente que na época dela, culpando inclusive a própria sociedade por não ter dado para ela a oportunidade de ter uma referência. Eu acho que a gente demorou muito para dar a ênfase que precisa. A gente demorou muito para dar a ênfase que precisa, por exemplo, para a pessoa com deficiência. O Brasil hoje é um dos maiores medalhistas olímpicos da Paralimpíadas do mundo.
Então a gente ainda fica em choque quando vê Paralimpíadas, porque fala assim, nossa, você viu aquela pessoa, ela não tem isso e ela faz aquilo. Impressionada, muitas vezes. Mas a gente precisa ter esse entendimento, sabe? Que a gente precisa dar essa visibilidade, a gente precisa ampliar essa discussão, porque essa matemática social, estrutural que disseram que a mulher tem que ser inferior, que disseram que a pessoa com deficiência é incapaz. A gente precisa desconstruir isso. Então, hoje, Edmar, a gente está se falando muito em mulheres em cargos de liderança. Hoje já se fala de mulheres em cargos de liderança em bolsa de valores, para a empresa ter ou não capital aberto. Então, eu acho que a gente está vivendo uma nova era, que a gente precisa valorizar a diversidade. Então, é nesse sentido que eu sou super a favor de mais visibilidade para as mulheres, seja no esporte, seja em outras instâncias, na política, nas empresas, na liderança, para pessoas com deficiência. E é isso, não é a gente querer se encaixar em qualquer empresa, às vezes é a gente criar o nosso próprio encaixe, pensar aonde estão as nossas habilidades e trabalhar em cima delas. Quando a gente fala de pessoas que têm alguma baixa renda, alguma vulnerabilidade, que não conseguem acessar alguns serviços que a gente considera que seriam essenciais, também são pessoas que precisam ser incluídas. Então, é nesse sentido que o nosso público-alvo também atinge pessoas com vulnerabilidade social, quando a gente pensa aí em como promover toda essa dignidade e esse resgate e essa emancipação social, né? Essa participação social das pessoas. Caio, tem algum recado que você quer deixar para a população aí? Alguma mensagem? Edmar, eu queria agradecer muito o seu convite, a Cláudia que entrou em contato, a PAI por nos acolher e por incentivar essa iniciativa e as suas habilidades com o Pode Incluir, deixar o Instituto Inclua à disposição. Aqui em Passos Paraíso é super perto e a gente está super disposto a dividir as nossas metodologias, os nossos conhecimentos e, quem sabe, ampliar essas atuações. Tem o nosso site, institutoinclua.com.br, tem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, também Instituto Inclua, vocês encontram lá. E a gente está à disposição. E eu gostaria de dizer que, nesse momento atual, a inclusão ela passa a ser uma necessidade da sociedade. Porque a partir do momento que a gente aprender a olhar essa diferença da diversidade como um fator, como um diferencial e não como um problema, a gente vai entender que todos têm as suas habilidades. Cada um tem o seu diferente, o seu diferencial. E se a gente olhar para isso, a gente vai construir uma sociedade em conjunto, em comunidade, como uma unidade, muito mais fortalecida, muito mais digna e, inclusive, equitativa para todos. Então, essa é um pouco a minha mensagem. Isso aí, parabéns pela sua iniciativa. E esse foi o nosso Pode Incluir, a edição de hoje. Obrigado, pessoal. Inscreva aí no canal pra gente.